Então, por exemplo, nós somos homens aqui. Os maiores problemas dos homens, pelo menos que me buscam lá no consultório, ejaculação precoce. Isso você já ouviu falar com certeza, né? Se é que já não teve. Nunca tive, não. Olha, ó. Eu nunca tive, não. Pelo menos às vezes em alguma fase da vida pode ser que a gente tenha uma ejaculação precoce. A mais comum é primária, aquela desde sempre. Mas acontece às vezes no percurso da vida. Uma disfunção erétil, que é a famosa impotência sexual, fisioterapia trata. Às vezes a gente vê muitos pacientes que já fizeram exame de testosterona, tá tudo ok, tá tudo bem, já passou no médico, já fez uma pancada de exame, já tomou um monte de remédio e não melhora. Por quê? Porque essa musculatura está envolvida. As pessoas não sabem, mas a musculatura do assoalho pélvico, ela faz parte do processo eretivo do pênis. Então, se você tem uma musculatura enfraquecida, você vai ter uma dificuldade eretiva. E o que acontece quando a gente vai ficando mais velho? Essa musculatura também vai envelhecendo. Então, a gente precisa malhar, igual a academia. É o que eu falo para meus pacientes, ó, você tem que malhar, a gente precisa treinar essa musculatura regularmente, diariamente, como se você estivesse na academia. A diferença é a região, né? Que é uma região delicada. Os homens ficam um pouco ressabiados, doutor. O que você vai fazer? Complicado, vai tocar onde? Como assim? Então, eu tento explicar com foto, com bonecos anatômicos, para a pessoa entender que ali é uma região que a gente precisa saber lidar, ter conhecimento. E, por exemplo, homens fizeram cirurgia de próstata, que é muito comum. Segunda maior cirurgia no Brasil é cirurgia de próstata. E o pessoal ainda não sabe que precisa, obrigatoriamente, passar no fisioterapeuta pélvico pós-operatório. Por quê? Porque é de extrema importância você recuperar todo esse sistema vascular, todo esse sistema muscular que foi retirado quando se retira a próstata. Total. Quando você retira a próstata, você tira um complexo prostático que é cheio de artérias e veias. E você precisa resgatar isso, você precisa reconstituir isso. Como? Fazendo atividade física, melhorando a circulação. Então, no homem é extremamente importante a fisioterapia pélvica, assim como na mulher. Eu diria até que mais na mulher, porque a mulher, na verdade, tem mais disfunções do que a gente, né? Como eu estou falando da parte de sexual, então eu falei... por que eu falei de próstata? Porque, geralmente, quando o homem tira a próstata, ele fica ou impotente ou incontinente, ou os dois associados. É bem comum, né? Mas na mulher, por exemplo, essa parte da sexualidade, o próprio vaginismo que eu estava conversando com vocês, né? Vaginismo, dispareunia, vulvodynia, hoje a gente classifica tudo como uma coisa só. E a parte da libido. Hoje em dia a gente pega muito no consultório que as meninas que às vezes não tem problema hormonal nenhum e elas ficam, doutor, não tenho vontade de fazer, não tenho vontade. Não, deixa para lá, não é importante. Mas a gente tem que tentar resgatar isso, lembrar que ela não era assim, às vezes, há um ano atrás. E às vezes você vai ver a questão hormonal, tá tudo ok. Então a gente precisa resgatar isso. Primeiro com autoconhecimento. Infelizmente, as mulheres não se tocam ainda hoje, né? Então, a fisioterapia dá muito essa luz de percepção corporal. Esse é um dos trabalhos mais fantásticos que a gente tem. Porque eu atendo meninas desde 16, hoje eu estou com uma paciente de 16 no consultório, óbvio que ela vem com um familiar, porque é menor de idade, então tem que ser acompanhado, até pessoas de 90 anos, que é o meu paciente mais velho. E independente da idade, é claro que se a pessoa é mais jovem é mais fácil, mas independente da idade as pessoas não têm consciência corporal, às vezes não tocam no próprio órgão genital, não tem essa ideia de que, poxa, eu tenho uma musculatura aqui, poxa, é molinho, ou tá duro demais, ou pô, como que eu faço para trabalhar, como é que eu movimento essa musculatura, tá? Então as meninas, elas têm essa dificuldade, não à toa sentem dor, porque elas ficam com aquela musculatura muito rígida. Uma coisa que é ainda um tabu falar, mas que eu atendo também no consultório, até com terapia sexual, que as meninas que antigamente a gente chamava de anorgasmia, as mulheres que não têm prazer, elas não chegam ao clímax, né? Não chegam ao orgasmo. Eu acho isso muito triste, porque às vezes a pessoa tá com uma pessoa bacana, tá num relacionamento legal, achou o amor da vida dela, mas não consegue sentir prazer. E às vezes na grande maioria das vezes não está só ligado ao parceiro. É claro que tem alguns parceiros que, pelo amor de Deus, né? Às vezes a gente até ensina isso lá no consultório. Eu até faço curso de massagem tântrica, por exemplo, para poder ensinar os caras como tocar na mulher, porque a galera tem uns caras aí que é meio complicado, né? Depois ensina pra gente aí, pô. Opa! Não que eu queira aprender, tá? Mas ensina pra gente aí. Legal, porque a gente aprende muito, cara. Sim. Eu mesmo, como homem,
quando eu comecei na fisioterapia pélvica, a gente estuda muito livro, muita anatomia e fisiologia, mas é diferente na prática. A prática Total. é totalmente diferente. E cada ser humano é um ser diferente. É claro que quando a gente fala no órgão genital masculino, tecnicamente é um pouco mais comum, ou vamos dizer, um pouco mais igual, vamos dizer assim. Mas, cara, todos nós somos diferentes. Às vezes é um pouco para a esquerda, outro pouco para a direita, outro pouco para cima, tá? Nas mulheres, então, mais ainda. A anatomia feminina é muito diferente uma da outra. Total. Muito diferente. Às vezes você pega a glândula clitoriana, uma é maior, a outra é menor, uma é mais profunda, uma é mais dentro aqui na parte do osso púbico, por exemplo, que é esse osso aqui. Tem clitóris que são bem escondidinhos, vão lá para dentro. Então as meninas acabam tendo dificuldade de sentir prazer, porque elas mesmas não se conhecem, elas mesmas não sabem que elas podem estimular a região genital delas de uma forma natural, de uma forma de saúde. Eu atendo muita gente, por exemplo, que é religiosa. Eu sempre falo que, olha, vamos tirar um pouquinho essa parte religiosa de lado e vamos trabalhar o seu corpo. Você nasceu, você tem esse corpo, então é importante que você se toque, sem tabu, ok? Se Deus te deu um órgão genital quase que exclusivamente para o prazer, por que não usá-lo? Né? Isso é uma frase que eu repito bastante com gente que é muito religiosa, né? Porque o pessoal às vezes fala, ai, doutor, eu não gosto de ver, eu não toco, eu tenho um certo tabu, ai, aquela coisa de Deus tá vendo, né? Sim. Você fala, querida, você precisa entender um pouquinho o seu corpo, senão você não vai conseguir chegar lá. Então não tem só a ver com o parceiro. Claro que a gente sempre fala que é multifatorial, né? Claro. Nunca falta de orgasmo é uma questão de isso ou aquilo. Mas é importante que a pessoa ela minimamente se conheça, senão fica difícil mesmo. Nesse ponto eu acho super, super interessante, porque eu concordo que para o homem, né, é muito mais comum, principalmente vamos falar sobre um termo aí mais comum. A masturbação ela é algo que, muito comum nos homens, que vem, a gente aprende desde jovem, sim, né, sim. desde muito cedo. Só que é o seguinte, o que eu achei interessante, eu quero trazer, é esse ponto onde você diz que a mulher ela precisa se conhecer. Além disso, a partir do momento que ela entende como funciona o órgão dela, onde ela sente prazer, qual é a posição, talvez, ou o que ela gosta mais, existe um outro tabu, né? Que é conversar isso com o parceiro também. Porque eu vejo que o assunto sexo, em geral, ele é um assunto... Cara, é um tabu que eu não entendo, sabe? Assim, tem coisas que todo mundo faz e que as pessoas às vezes têm vergonha de falar. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.